Graça e paz, bom dia. O verdadeiro mestre da oração. No capítulo 11 de Lucas, está assim relatado. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre, perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos os que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus pela sua palavra e pela bela e poderosa oração que nos foi ensinada por Cristo Jesus. Essa é um texto na versão da Bíblia aqui, King James atualizada, e ele não tem o fechamento comum, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse fechamento aí não está em todos os textos. Alguns incluem, outros não. E há versões um tanto quanto diferenciadas. Esses dias eu vi um rapaz lá criticando, dizendo que alteraram a oração do Pai Nosso. Não, ninguém a alterou. A tradução permite o uso de um vocabulário bastante farto. O significado sem sombra de dúvidas, o mesmo, tá? Não existe oração do Pai Nosso que não reflita a oração que foi ensinada por Cristo Jesus. Está na Bíblia. Jesus, o mestre também da oração, tinha o hábito de orar com frequência. Orava e orava muito intensamente. Tinha alegria na oração, tinha prazer na oração, tinha vida na oração. A oração o supria, a oração o orientava. No ato de orar, do manter-se em comunhão com o Pai, ele recebia vida, recebia a força, a presença vivificante do Espírito Santo para dar continuidade ao ministério dele e para priorizar a vontade de Deus sempre, como todos nós devemos fazer também. Estamos propondo a falar de oração e temos que deixar bastante claro que o verdadeiro mestre da oração é o Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem nos ensinou a orar. Eu considero assim, eu achei bastante interessante uma época que descobriram a oração de Jabes, né? A oração de Jabes. Uma oração relativamente simples, uma oração bem curtinha. E muitas pessoas testemunharam ter obtido resultados em suas vidas por conta dessa oração, por conta desse hábito adquirido de orar nos termos em que a Bíblia registrou a oração de Jabes. Se a oração de Jabes é poderosa em alguma coisa, muito mais o é a oração ensinada por Cristo Jesus. Porque o importante na oração de Jabes, ou nas orações de Moisés, nas orações que a Bíblia registra como um todo, não é necessariamente as palavras ou a circunstância que foram proferidas. É interessante para entendermos, mas o objetivo do registro delas é auto-evidente, é auto-explicativo. A oração é o meio de se manter a comunhão com Deus. A oração é um dos métodos estabelecidos por Deus para que tenhamos vida e vida abundante, vida plena, que tenhamos a certeza do amor de Deus enraizado nas nossas mentes e nos nossos corações. Portanto, falaremos também da oração ensinada por Cristo Jesus. Os discípulos provavelmente estavam aguardando a ocasião. Tem um escritor aqui, tá aqui. Ele fala, Andrew Murray. Eu creio que é alguma coisa parecida com isso. Tá? Com Cristo na Escola da Oração. Ele escreveu esse livro, é um dos
chamados clássicos da literatura cristã, no que diz respeito à oração. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas eu concordo com o que ele se propõe a deixar em relevo. Ele fala que Jesus nunca ensinou os seus discípulos a pregar. Não é verdade. Jesus ensinou sim. Jesus ensinou pregando. Jesus ensinou os seus discípulos a amarem o próximo. Ele ensinou amando. Ele ensinou os seus discípulos a orar, ensinou a importância da oração orando. Jesus priorizava a oração na vida dele. Jesus priorizava a palavra de Deus. Jesus priorizava os ensinos de Deus. E Jesus ensinou os seus discípulos a orar orando. Ensinou os seus discípulos a abençoar o próximo abençoando. Ensinou os seus discípulos a curarem os enfermos curando. Ensinou os seus discípulos a expulsarem, expelirem os demônios expulsando, expelindo. Ensinou os seus discípulos a pregar, pregando o evangelho da salvação. Pregando o evangelho da salvação. Nenhum outro evangelho Jesus Cristo pregou. Jesus pregou as boas novas da salvação em Deus através da fé. Jesus ensinou os seus discípulos a viverem em conformidade com o que ele vivia. E em um determinado momento, de tanto verem Jesus orar e a maneira como Jesus orava, sabedores que João o Batista já havia ensinado os seus próprios discípulos a orar. Aliás, os judeus, se você pegar o livro de orações dos judeus, eles têm oração para quando você acorda, oração para quando você levanta, oração antes da refeição, oração após a refeição, oração entre as orações, oração após a oração, tá? É um povo que, se deixar, ora o dia inteiro. Uns mais, outros menos. Mas a vida de oração, através da cultura religiosa dos judeus, ela é bastante intensa. Não vejo motivo para que nós imitemos as orações dos judeus. Não vemos motivos. Mas também não vejo motivo para que nós não aprendamos sobre a maneira com que eles priorizam a oração na vida do espírito religioso judaico.